Bom dia, pessoal. Saudações espaciais a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário do grupo de pesquisa do E2MOC, o seminário de edição número 16. Né? E hoje, né, a edição de hoje, a gente vai ter duas apresentações aí, que são treinos para o Congresso Internacional do ISSFD. Né? Nosso grupo a gente vai estar sendo... Quem vai estar participando desse congresso é o Gustavo Azzolin, o Alessandro, né? Dois trabalhos foram aprovados. Então a gente pode seguir aqui a ordem que eu coloquei lá na chamada do post, né? Começando. Bom, na chamada está ao contrário. Começaria pelo Alessandro, mas tudo bem, Alessandro, o Gustavo começar? Já que ele pediu. Se o Alessandro quiser começar, tudo bem aqui, eu acho. Achei que é o primeiro, mas... Não, para mim é diferente. Pode ser, Gustavo. Quanto tempo de apresentação que é lá no Congresso? São 15 minutos de apresentação e 5 minutos de perguntas previsto. 15 mais 5. Então beleza. Então vamos tentar seguir, né, esse tempo. A ideia é apresentar como se estivesse apresentando lá, e daí a gente vê para fazer comentários, sugestões aí, para a gente ver o que a gente consegue melhorar. Quando que é a apresentação de vocês? A minha é dia 1º de setembro. Tá. Quinta-feira, né? Então tem um tempo. As 4 serão. Todo mundo no dia... É no mesmo dia, né? No mesmo dia. Na verdade, a gente vai ter duas só. Os outros dois trabalhos, infelizmente, a gente teve que tirar, a gente não conseguiu finalizar. Mas daí a gente vai apresentar então esses dois. Falando nisso, a gente teve algum retorno, Isa, lá do comitê? Não responderam e-mail? Tá bom. Bom, é isso mesmo, ele exatamente, tá tendo lá um estresse lá que a gente manda para eles e-mail e eles não respondem. Né, eu até mandei um e-mail para eles com algumas dúvidas e até agora eles não responderam. Entendi. Bom, tudo bem então. Então, vamos lá então, Gustavo, se você quiser compartilhar a tela aí. Beleza. Willer, cronometra, por favor, hoje eu não confio. Opa, tá desligado. Sim, vou ligar aqui o cronômetro. Todo mundo consegue ver minha tela? Conseguimos sim, cara. Só um minuto, só dá um tempo que tá abrindo aqui. O computador tá lento hoje que tá atualizando. Pronto, pode começar. Certo. Good morning to everyone. My name is Gustavo Azzolin. I'm a graduate student at the Technological Institute of Aeronautics in Brazil. I'm also on a program of a postgraduate course under orientation of Dr. Willer Gomes dos Santos and Dr. Liana Dias Gonçalves. And this is my article for the 28th International Symposium on Spaceflight Dynamics, whose name is Effects of Almost Circular Orbits on the Coverage Provided by the Walker Constellation. We'll go over the summary along the presentation, starting with the abstract for this paper, which deals with the Walker Constellation, which has an objective of providing continuous coverage to the whole Earth's surface using the smallest number of satellites possible. It was first proposed in 1970 in a paper by John Walker, and its simplest configuration consists of 5 satellites on circular orbits. And as a coverage parameter in his paper, the elevation angle with which a ground station can observe satellites was utilized. In this work, an analysis conducted on how small eccentricity values could affect the coverage provided by this constellation. Since the constellation originally uses circular orbit, but circular orbits cannot be perfectly achieved in the real world,
The idea of this paper is to analyze how those small values of eccentricity could affect the coverage provided by the constellation. And with the help of simulations carried out in the FreeFlyer software, it was found that values of eccentricity in the order of 10 to minus 3 may degrade coverage provided by a Walker Delta constellation. So now we'll get to the introduction of this paper and talk a little about satellite constellations, which are simply 2 or more satellites working together with the same goal. And this is used because constellations possess advantages in comparison to individual satellites. They can better or increase the performance capacity, the access and coverage area, the time between access, and reliability and redundancy as well. The problem definition for this article is how to evaluate the effects that small eccentricity values in the orbits of satellites in a Walker Delta constellation have on the coverage obtained from this constellation. Since the Walker Delta constellation assumes circular orbits and can be set up with different number of satellites. For this paper, we are going to analyze only the simplest configuration, which is 5 satellites on 5 planes. And we can pose this problem as a question, which is what impact can be expected from usual obtainable values of eccentricity on a figure of merit provided by a Walker Delta constellation. So, in his 1970s paper, Walker conceives the Walker Delta constellation. In a later paper, he will set a notation to define the constellation parameters. And in this reference, number 6, there is a review of space missions that make use of circular orbits, but they cannot achieve perfect circular orbits, so the eccentricity values that are actually achieved are presented in this review. And on this other paper, there are considerations on the effect of orbit altitude for the coverage of Walker constellations. And the motivation behind this paper is to help mission development that might make use of Walker constellations in circular orbits to help them assess how small values of eccentricity may affect their missions. And since perfectly circular orbits are not feasible, it is only natural to inquire if the eccentricity values of nominally circular orbits can have some impact on the coverage provided by the constellation. So that's it for the introduction. I will now explain the theory and methods utilized in this paper to solve the problem. And first, I will talk a little about the reference frames and orbital dynamics utilized. The reference frame utilized is the Earth Center Earth Fix with a mean of January 2000 Earth equator. That's the reference frame utilized in the simulations. And the satellites in the constellation were positioned utilizing Keplerian elements, as shown in the figure. And the propagator utilized for the simulations is the two-body problem solver of the FreeFlyer software, which simply solves the two-body problem as proposed by Newton. And there are no perturbations considered in this analysis, because that's also how Walker addressed his constellation in his paper. There were no perturbations considered. So the Walker constellation, as I talked before, it has a certain notation. It is defined by the orbital inclination, the number of equally spaced orbital planes, and the relative spacing between those planes. As can be seen in the figures, the figure on the top, it shows a view from the North Pole of the Earth, and the figure that the trajectory of the satellites would make. And as seen in the bottom figure, we can see that all the orbital planes have the same delta inclination with reference to the reference plane, which in the case of this paper is the equator plane for reasons of simplicity of simulation.
And the Free Flyer is the software utilized for the simulations. It's a commercial off-the-shelf software which can be used to simulate various space mission scenarios. It has a focus on satellites, and it was utilized to model a Walker Delta constellation with 5 satellites that communicate with a ground station located at the North Pole at latitude 90 degrees. Now I'll go talk a bit about the results and discussions that were obtained in this article. So the initial conditions that were set for the simulations are as follows. The semi-major axis for all satellites is chosen as to provide a one-day orbit period to make simulations easier. And the inclination of the satellite planes is 43.7 degrees because in the paper created by Walker in 1970, he utilized this value too. And the right angle of ascending node and true anomaly values for the 5 satellites are as shown in the table 1. And the simulations were propagated for 2 times, and they were propagated with the following values of eccentricity, starting at 0, and then with small increments up until 0.01 eccentricity. For the values of eccentricity different than 0, there was also one simulation for the 3 following arguments of perigee of 0, 90, and 270 degrees. And this was made because, as we can see in this figure, depending on where the perigee is localized, we can make the satellites hover above the equator for a longer or shorter periods of time, and this might affect the coverage obtained by the ground station. Now I'll talk about the figure of merit that was utilized in this paper. I called it minimal elevation angle, and I'll explain what it means now. So let's say that at some point, the ground station we have at the North Pole sees 2 satellites with a direct line of sight, and each satellite seen with a certain elevation angle. The greatest of these elevation angles is the best angle for communication. And we are going to keep track along these 2 days of propagation of all these values obtained throughout the simulation. So in this figure, let's say that epsilon1 is greater than epsilon2. So the minimal elevation angle that we have is epsilon1 in this case. So when I say that we have a certain minimal elevation angle for a certain eccentricity for 2 days, it means that for this 2-day period, at any point, the ground station could see at least 1 satellite with angles always greater than this minimal elevation angle. So making the simulations for all these arguments of perigee that I talked before and all the values of eccentricity, this plot was obtained. And what it means is, for example, if we take this blue dot right here with eccentricity 0.002, it means that throughout the 2-day period, at any given point, there was at least the ground station could see at least 1 satellite with elevation angle of at least 26.15 degrees of elevation, but always greater than this. And what can be seen in this result is that for argument of perigee of 0 degrees and 90 degrees, there is a small degradation of the quality of the elevation angle. And for the special case of 207 degrees, which places the greater part of the orbit above the equator, there is a slight increase in the angle obtained. For the 3 cases of perigee, we have an almost linear effect. So
What can be seen in the plot is that as eccentricity increases, so do the minimal angles observed for a constellation with argument of perigee equal to 207 degrees. And the opposite happens for the other two values of argument of perigee. Both the increase and decrease appear to be linear. But what can be noticed is that the greatest increase in minimal elevation, so the case for 207 degrees of argument of perigee, is very small compared to the greatest decrease of minimal elevation angle, which happens for 90 degrees of argument of perigee. So we have a decrease of almost 1 degree in the minimal elevation angle. And the value of 0 degrees of argument of perigee makes it so the satellites in the constellation do not spend more or less time above the equator plane, and in this could be said to be a neutral case, and there is a slight degradation in the quality of the obtained minimal elevation. So this allows us to come to our conclusions for this article, which are that to evaluate the influence of small eccentricity value orbits in the coverage provided by the Walker Delta constellation, simulations were run using the PreFlyer software, and the angle of elevation between a ground station was obtained for a 2-day period. The value of eccentricities utilized were of the order of 10 to the -3, and we can expect for these values a decrease of minimum expected elevation angle of up to 0.7776 degrees. And in a very unlikely scenario where all the apogees happen to be located in a favorable manner, there may be a very slight increase of the elevation angle. With eccentricity, we can also expect an equal coverage of the regions of the globe for the reasons stated prior to this moment. And the difficulty in achieving perfectly circular orbits in the Walker Delta constellation is likely to produce a small decrease in elevation angles between ground station and satellites. So later space missions might need to take into consideration how these elevation angles might affect communication between satellites and ground stations. So the reference utilized in these articles are these ones, and I would like to acknowledge the Brazilian Air Force, the Aeronautics Institute of Technology in Brazil, and the Centro Espacial ITA, where I work. So this has been my presentation for the symposium, and you can now ask me questions about my presentation. Thank you. Perfeito, Pasolini. Fez em 14h57 aí, cravado. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Depois você me manda essa apresentação, que eu dou uma olhada com calma se tem algum erro de digitação, alguma coisa de texto. Tá? Beleza. Vamos lá. O principal ponto, se você puder me explicar, é a relação da cobertura com o ângulo de elevação. Bem, a ideia é que quanto maior o ângulo de elevação, melhor a qualidade da comunicação que a constelação tem com as estações de solo. Tá, então, talvez uma coisa que tem que deixar claro, ou alguém pode perguntar, porque quando fala cobertura, a pessoa pode ter a sensação de pensar em cobertura por imageamento, missão de sensoramento remoto. E no caso, não é isso que você está falando. Você está falando de cobertura para missões de comunicação. Né? Sim. De comunicação dessa estação de solo. Talvez deixar isso claro na introdução, na contextualização. Né? Até você mostra uma figurinha lá da estação de solo, né? Você talvez colocar uma antena e daí se alguém perguntar. Então, beleza. Bom, vamos lá na parte de revisão da literatura. Deixa eu ver, vai passando os slides.
Então, eu acho que seria melhor você colocar o formato de autor e ano. Ou pelo menos, mesmo se você quis manter as mesmas referências do artigo, né? Então, pelo menos colocar o ano. Sim. Porque daí fica mais fácil, tipo, senão a pessoa que olha não tem a noção do artigo aqui, não dá para saber, pelo menos o ano que é. Por isso que eu acho que talvez o colocar no formato autor ano, ou colocar, pode até deixar o número, mas depois você coloca entre parênteses ali, enfim, alguma coisa assim, acho que seria bom. Slide 12. Alguns slides, né? Por exemplo, esse daí, né? Eu sugiro que você tente reduzir um pouco o texto, ou usar tópicos, frases mais curtas, assim, tópicos, né? E destacar palavras-chave, colocar em negrito, assim como você fez nos outros slides. Aí tem alguns slides que, assim, basicamente fica pesado, porque a pessoa não vai conseguir ler e prestar atenção no que você está falando. Então, ajuda no entendimento. No slide 14, na parte de condições iniciais, qual que foi o F que você usou? O parâmetro lá de espaçamento relativo. O espaçamento relativo são 72 graus, na verdade. Eu acho que ficou faltando apresentar aqui, né? Não tá. Então, porque ele é um dos parâmetros importantes, né? Para definir uma constelação Walker. Eu pensei em pegar... Eu vou pegar umas imagens direto do Free Flyer da configuração e eu acho que eu vou indicar na imagem esses parâmetros que fica mais claro do que... Também é legal. Um texto, assim. Visual... pode até deixar, né? Eu acho que tá legal. Eu acho que inserir esse F aí, talvez colocar essa imagem para ilustrar a configuração, né? De como é que ficou a constelação. Acho que isso é bacana. Ou até mesmo se você quiser fazer, lá dá para fazer videozinhos, né? Fazer um videozinho curto e colocar como um GIF ou um próprio vídeo na apresentação, se você estiver usando o PowerPoint e tal, acho que fica legal também. Daí, deixa eu ver. Mais para frente, bom, aí você colocou em texto, né? Eu não sei se lá nas equações, vai para no slide 17. Então, na legenda você coloca W. Eu não sei se você usou W no seu artigo lá nas equações. Que é o argumento do perigeu, né? O argumento do perigeu geralmente é representado por um ômega minúsculo. É um ômega, na verdade, né? Se é no MATLAB, dá para fazer símbolo com ômega. Dá para você colocar lá. Você coloca como no LaTeX. Barra ômega, ele interpreta como símbolo letra grega. Ou dá para você alterar no próprio Paint, né? Você colocar ali... Mas se você definiu como W, não tem problema. A questão é a definição. Se você definiu como W nas equações, no artigo, então tranquilo. Dá uma olhada nisso. No slide seguinte, no 18, eu acho que ficou legal, só que talvez, né, uma sugestão apenas, mostrar também, além de valores assim, do jeito que você falou, a variação percentual. Tipo, quanto que variou percentualmente, né, a situação ali do ômega com 270, com 0 e com 90. E daí efeitos comparativos vai ficar mais claro, né, porque a variação percentual tipo, 270 é bem menor do que a outra. Né? Então, nesse caso, pelo que eu entendi, então, o ômega 270 seria melhor, porque ele aumentou ali o ângulo de elevação, é isso? E nos outros dois casos ele acaba diminuindo, e daí piora a cobertura. Sim, piora a qualidade da comunicação que seria obtida, né? Tá, entendi. E por que isso? Qual que é o efeito? Por que aconteceu isso? Sabe? Seria porque esse é o caso do 270, né? Como a Ground Station está aqui no norte, com essa localização do perigeu, os satélites vão passar a maior parte do tempo no hemisfério no qual eles conseguem ter comunicação direta com essa Ground Station. E nos outros casos, no caso de argumento perigeu 0, vai passar um tempo igual dos dois lados. Tá, então, esse resultado é particular
para essa condição que você colocou, né, que você considerou. Se a gente estivesse considerando a estação de solo em outro lugar, né, poderia ser outros resultados. Sim, acho que sim. Né? Então, basicamente, a conclusão também que fica é que o argumento do perigeu, a excentricidade varia também em função da estação de solo, da localização da estação de solo. Né? Pode ter casos que a gente um valor vai ser melhor, ou pode ter casos que ele vai melhorar ou vai piorar. Né? Outra coisa, essa figura eu acho que dá para você dar uma melhorada nela, cara. Eu não tinha pegado isso. Talvez coloca um satélitezinho, né? Coloca ali uma estação de solo com uma antena, põe uma setinha assim indicando um texto, estação de solo maior ali, que está bem pequeno, quase não dá para ver, né? Acho que você conseguir melhorar essa figura, porque ela é importante para você explicar essa parte, né, das condições iniciais. Beleza. Deixa eu marcar aqui a slide. Daí o outro você explicou. Eu que agradeço. Eu acho que tá legal, cara. Só, não sei se você está explicando essa parte, mas deixar claro isso, que esses resultados são, sim, particulares para essas condições iniciais. Né? A gente, vendo a sua pergunta lá que você colocou do problema, a questão é que o aumento da excentricidade, ele pode tanto melhorar quanto piorar a condição de cobertura, né? Depende de outros parâmetros orbitais, como o argumento do perigeu, e também das condições da localização da sua estação de solo. Né? E para esse caso, né, a piora é pior do que o quanto melhorar. Exatamente, A melhora é quase pequena ali, né? Quase que não percebe. E as outras, a piora é realmente mais grave, mais significativa. Interessante. Outra coisa, cara, você precisa colocar o símbolo do E2MOC aí, porque sim, faltou. A gente é um grupo de pesquisa, né? E a gente é, de certa forma, reconhecido também internacionalmente. Tal. A gente tem parcerias, né? Com outros grupos, instituições. Então é sempre importante, quando a gente fizer apresentação em congressos internacionais, a gente está mostrando o logo, né? Mostrando o que a gente está trabalhando. Então isso é muito importante. Beleza. Bom, da minha parte, acho que era isso. A gente abre aí para quem quiser fazer mais perguntas, comentários, de ajudar aí o Gustavo a melhorar a apresentação. Alguém tem algum Posso? Oi, quem que tá falando? Lia. Oi, Li, pode falar. Eu. Oi, gente, bom dia de novo. Eu não consegui anotar as coisas que eu queria falar, mas também é curtinho, eu vou assistir a gravação e qualquer coisa depois a gente conversa, tá, Gustavo? Beleza. Só para dizer que eu concordo com o que o Willer disse, inclusive nesse slide, ó, se as partes destacadas estivessem com cores diferentes, estaria visivelmente melhor. Mas um comentário que eu lembro, que eu teria anotado se eu tivesse conseguido, é que lá no seu slide o primeiro, de capa, o nome do ITA tem que estar em inglês. E aí você precisa ver com o Willer que a hora que for colocar que você faz parte do grupo de pesquisa E2MOC, você também tem que colocar isso em inglês. A sigla não, né? E2MOC e ITA coloca em português mesmo. Mas o nome por extenso tem que ser em inglês, tá? E daí toma cuidado, porque se colocar no tradutor, ele traduz de uma forma diferente do que é a tradução oficial em inglês, tá? Em inglês é aeronáutica. Bom, você deve saber, né? Você deveria saber, né? Pelo menos. Mas é Aeronautical Institute of Technology. Isso. E aí a parte de dizer que eu ia comentar, de dizer que isso vale para suas condições iniciais, é muito importante, que você não está chegando num resultado geral, é bem válido, mas não é geral. E eu tinha mais uma ou duas coisinhas, mas depois que eu reassistir eu vou lembrar, mas não é nada grave, tá? É só coisa realmente para melhorar. Então, parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, muito mesmo. E aí, eu adorei que você tá, tipo, super ensaiadinho, inglês redondinho. Muito parabéns.
por isso. Verdade, a apresentação, assim, falada ficou muito boa mesmo. Obrigado. Gostei também. Ô, Gustavo, muda meu e-mail, por favor. Coloca o do Ita, willer@ita.br. Quase não acesso esse e-mail aí. Eu vou sumir agora, que eu vou lá para minha sala para conseguir pegar o Alessandro, tá bom? Tá bom, então. Beleza. E aqui o sinal tá bem ruim, então eu vou correr lá. Já volto. Beleza. Valeu, Li. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Rosolim, parabéns aí pela apresentação. Eu acho que eu só acrescentaria no slide 18. Eu acho que eu só acrescento, mas é na linha do que o professor falou, né, da professora Eliana também, que essa aparência deles serem lineares, né, essa variação linear, é justamente por ter usado o modelo de 2 corpos e de ter excluído a parte de perturbações, né? Que quando usar um modelo mais complexo ali de 3 corpos, inserir algumas perturbações, ele vai deixar de ser linear, essa variação. E eu achei interessante também o fato do argumento do Perigeu também ter influenciado, né? Que por ter usado uma órbita circular ali, né? Proporcionalmente circular ali, eu achei interessante de ter sido observável, né? Essa experiência, essa variação ali no ângulo de elevação. E parabéns, eu achei bem legal assim, a ideia essa abordagem que você usou aí de fazer essa variação da excentricidade e tudo. E acho que de repente também lá para o dia, se você também der uma levantada em quais seriam as perturbações que influenciariam essa variação na excentricidade, eu acho que também ia ficar legal, ia ser uma informação adicional interessante ali para a apresentação também. Do mais ali, parabéns ali, achei que foi bem legal a ideia do artigo e a apresentação geral também. Beleza, obrigado. Obrigado, Cadu. Isso que ele falou, Oswaldo, é uma coisa legal de você colocar, talvez, não sei se dá, né, mas como trabalho futuro, e falar que esse é um trabalho que está em andamento, né? Uhum. Ou que um desmembramento dele, agora uma próxima fase, seria a gente avaliar, né, isso com perturbações, né? Um modelo mais sofisticado, considerando as perturbações e verificar se esse comportamento se mantém, né? O que a gente pode tirar de conclusão no modelo mais sofisticado. E uma coisa que alguém pode perguntar nesse sentido, né? Se você está usando um software comercial Free Flyer, por que você não considerou as perturbações no software? É porque eu queria comparar o mais próximo do que o Walker fez no paper, né? E no paper a abordagem dele é bem teórica, assim, né? Ele está querendo responder qual que é a constelação com o menor número de satélites que conseguiria esse alcance global, né? De qualquer ponto, em qualquer momento, ter uma linha divisada. E ele não está considerando que numa aplicação real você vai ter que fazer considerações, né, de quais regiões você vai querer privilegiar. E foi mais ou menos por isso, assim, como ele não abordou uma perturbação específica, eu também acabei não abordando. Eu quis como se isolar o efeito da excentricidade. Não, perfeito, não, respondeu muito bem. Acho que isso pode ser uma pergunta que surja mesmo. Daí você pode até pensar em responder, né? Já falar quando você estiver abordando isso, ou deixar para se alguém perguntar, né? Acho que é isso. Mais alguém interessado? Mais alguém querendo alguma pergunta, comentário? Isabela, Andrés, Alessandro, comentário? Gustavo? Não, eu não tenho não, obrigado. Tranquilo, professor. Excelente trabalho, Azolim. Obrigado, Alessandro. Também não tenho, não. E é só comentar aquela questão lá das referências, se colocar nome e ano, porque só com aqueles númerozinhos ficou difícil mesmo de saber. Mas aí o William já falou, então... Desculpa, Isa, vou ver se a pergunta. Não, tudo bem. Mas parabéns aí, Gustavo. Muito bem. Obrigado. Beleza, então, Azolim. Então é isso. Então, faz as mudanças aí, daí você me manda, eu faço uma revisão e acho que tá ótimo. Fazer mais alguns treinos aí, tá perfeito. Beleza.
Então, mas parabéns aí, cara. Bom trabalho aí. Obrigado, professor. Obrigado. Vamos lá, Alessandro, quiser compartilhar aí sua tela. Apareceu a tela? Apareceu sim, cara. É só zerar aqui o cronômetro. Beleza, pode começar quando quiser. Good morning, everyone. My name is Alessandro Santos from Aeronautic Institute of Technology. I would like to show the paper analytical model of inter-satellite optical communication link between CubeSats information fly operations. The information fly of satellites is defined as the set of more than one satellite whose dynamic states are coupled over a common control law. For space missions that use information fly, inter-satellite optical communication (ISOC) is the one of the ways used to connect one satellite to another, to transmit data by means of the light beam as they carry. The biggest challenge is a good accuracy is disappointing acquisition and track system, and they reduce the mechanical vibrations of the transmission systems and the other incorporates noise. Other factors also influence of performance of the ISOC link, such as relative distance variations caused by the differential atmospheric drag and the gravitational perturbation that the Earth's irregular mass distribution. To verify the performance of ISOC link between CubeSats, it's necessary to know the following parameters received by the CubeSat receiver, such as power receiver and the bit error rate bar, and the Alzheimer effects of transmission by analytical models. This work presents an analytical model of an ISOC link between CubeSats in projected circular orbit (PCO) formation fly using Gaussian optical beam modulation and-off-key (OOK) and a pulse position modulation (PPM) techniques and the receivers with avalanche photodetector APD and a PIN photodetector. Considering transmission rates the 1, 10, 100 gigabits per second and the factors of the differential atmospheric drag and the gravitational perturbation represented by these terms of the expansion of the gravitational potential and spherical harmonics. Inter-satellite optical communication uses of light of sight or direct beam system allow it to reach distance between hundreds and thousands of kilometers. The ISOC part is transmitter, a propagation channel, and a receiver. The analytical expression of the power received as the function of the relative distance between the transmitter and the receiver CubeSat is obtained by irradiance, with the power density that focus on the given surface area transverse to be beam propagation. Where we have is this transmitted power is the smallest radius of the laser beam to be received by receiver, is the transmitter output beam radius, and the wavelength and the relative distance between CubeSats. About positive circular orbit PCO topology is a type of formations which the follower satellites travel in a circular relative orbit around of leader
satellite when projected in horizontal plane of local vertical, local or horizontal reference frame. The Booch's formation is the geometric properties of Closary and Wheatshire equations are used, allowing then to be rewritten in the form of magnitude and phase. We use these equations. Therefore, in order to have a projection which represents the PCO formation, the following considerations are yielded. So, if you hold this relative distance between CubeSat, and Mn is a number of satellite information flying. About the orbital perturbation, the movement of satellite moves away from the Keplerian orbit due to the fact that the satellite suffers the action of several external forces, altering its trajectory, also called perturbation force. The solutions of the problem considering of the main perturbation can be obtained using as the starting point the representation of two-body problem, and the perturbation can be added to the problem as additional force. The distribution force due to the non-homogeneity of Earth described by harmonics and the dual drag auxiliary. About the analysis of the performance of the intersatellite optical communication link, the equations used for determining the performance received power, signal noise ratio, and the bit error ratio for OOK modulation for PPM modulation. The parameters we use it. Sorry. About the relative distance between CubeSats, consider a circular orbit and the disturbances of the non-homogeneity of the Earth and the atmospheric drag. The CW equations are used for PCO formation flight mission. Obtaining the following result of the simulation of the relative distance between CubeSat leader CubeSat and its followers as function of time. With the simulation is 24 hours. So, for PCO modulation, the minimum relative distance is 14 kilometers, and the maximum relative distance is 74 kilometers. About attenuation versus relative distance, consider the range of the transmitted beam. For the range 45 millimeters, attenuation is minus 70 dB and the 31 dB. For 90 millimeters, attenuation is minus 11 dB and the 25 dB. About bit error rate for modulation OK rate 45 millimeters, use this bear. The first graph showed that the maximum relative range of the optical signal is 58 kilometers. The power received at the photodetector is minus 10^1 dBm. The best photodetector is APD. The best bandwidth is 1 gigabits per second. The bit error rate for now modulation OK rate 90 millimeters. The maximum relativity range is 74 kilometers. The power received for photodetector of CubeSat is minus 17 dBm.
APD, the best fault detector, the best bandwidth is 10 gigabits per second. For modulation PPM, ready or 14.5 millimeters, the max relative range is the 40 kilometers. The power received by the fault detector is minus 17.9 dBm. APD is the best photo detector, and the bandwidth is 1 gigabits per second. For modulation PPM, read 90 millimeter. The maximum relative range of optical cycle is 52.52 kilometers. And the power received by the photodetector is minus 14.2 dBm. The best photodetector is APD. The best bandwidth 1 gigabits per second. The conclusion. This paper presents an analytical model of a SOC to simulate of some links configurations, combined to PCO formation fly, types of modulation, bandwidth, and the fault detector acquired of the relative distance between the CubeSats leader and the followers. The results show that the best ranges considered bare were obtained using the modulation OK type and the APD type photodetector in PCO formation fly. In addition to this combination, it also shows that it's possible to use the laser with low power to make the transmission of that and the commands from the CubeSat leader to these followers, thus offering great energy saves, as well as allowing future studies for the employment of a nanophotonic optical communication device, such as optical phased array in small satellites. Thank you for Brazilian Navy, Brazilian Force, and the Aeronautical Institute of Technology. My contact. Thank you. Obrigado, Alessandro. Parabéns aí pela apresentação. Você apresentou num tempo de 11 minutos e 35 segundos. Tá? Então dá para... Tem 4 minutos aí que dá para usar. Eu acho que dá para a gente usar para colocar mais detalhes, explicar mais coisas. E daria para usar esse tempo. Deixa a apresentação aí, Alessandro, por favor. Alessandro? Tá, beleza. Bom, vamos lá. Nesse começo, né, na introdução, eu acho que, como você está com tempo sobrando, você pode até incluir, né, alguns slides. Minha sugestão é você usar mais figuras ilustrativas, tá, para você contextualizar aí, apresentar o seu problema. Tanto da parte de formação em voo, quanto da parte de comunicação ótica, né. Você pode usar, sei lá, tem, tanto lá no meu curso, lá nos slides, lá tem várias imagens, né, dá para pegar na internet também, de formação em voo e tal. Até do caso lá se não me engano, é aquela missão Prisma, né, que ele mostra a comunicação a laser num caso de formação em voo, né, você pode apresentar alguma coisa desse tipo, eu acho que fica bacana e contribui para entender melhor aí. Tá bom. Bom, eu sugiro você treine mais algumas vezes, tá? Se quiser, semana que vem também, depois, passar mais uma vez comigo, ou o Gustavo também, para você também, antes do dia, para ficar mais fluido, assim a fala, entendeu? Sair mais natural, você também não ficar mais claro na sua cabeça, né? O que você tem que ser falado, e até o inglês também, né? Alguns pontos, por exemplo, power receive, né? Não, você falou received, alguma coisa diferente, mas dá uma treinada assim, daí ajuda a melhorar. Eu sugiro também você incluir, né, um slide de sumário. Isso é bacana, você mostrar no começo, né, o que você vai falar, né? Essa é a regra de uma boa apresentação. Você fala antes do que você vai falar na apresentação, você fala na apresentação e você termina falando o que você falou na apresentação. Né? Eu esqueci de colocar mesmo. Então, isso aí eu acho que é uma boa. Não, eu vou colocar.
E outra coisa, depois dos resultados, eu acho que seria legal colocar uma tabelinha resumindo, sintetizando tudo que você falou de resultados. Ok. Né? Porque você fala vários casos ali, e daí depois, então acho que é legal no final falar, ó, tem esses cenários, essas opções, né? A gente obteve esses resultados, e fica até mais fácil de você entrar na conclusão e falar qual que foi o melhor, né? Por que foi melhor, qual que foi o pior, você comentar a respeito disso. Tá bom. Acho que é uma boa. Beleza? Bom, alguém, quem gostaria de fazer algum comentário? Pergunta aí pro Alessandro. Eu ia comentar mesmo que eu senti um pouco de falta de imagem na introdução, né, para a gente já começar a observar o que ia acontecer, mas acho que era só isso que eu senti mais falta mesmo, no resto acho que deu para pegar bem a ideia, e talvez usar os 15 minutos, né, para... Exatamente, acho que imagens são muito importantes, cara, porque ajuda bastante, porque Sim. ninguém vai ficar lendo assim, um texto, né, a pessoa lê ou presta atenção. Então, o ideal é tentar reduzir o texto, mesmo se você não consegue tirar, né, o texto porque te ajuda na fala, pelo menos destaca, né, em negrito, em outra cor, algumas palavras-chave, né, que isso daí também ajuda a tirar um pouco o peso, assim, daquele slide carregado, com muito texto e tal. Né, então, acho que é uma boa também. Beleza, valeu, Azolim, obrigado. Tem mais? Próximo. Oi, Só sobre a questão do texto, tipo, já que vai ser online, você pode pôr menos texto no slide e fazer uma cola para você olhar. Exato. Boa ideia, boa sugestão. Você pode deixar no PowerPoint, tem a opção ali de você usar, né, ver as notas do apresentador ou em algum outro lugar, e daí você pode colocar tópicos, né, frases mais curtas, diretas. Isso aí ajuda bastante na apresentação. É verdade mesmo. Obrigado, Isabela. De nada. Mais? Oi. Pode falar. Acho que tá ligando minha câmera, uma hora vai. Vou desligar, melhor. Não, só dizer que eu gostei muito e que eu acho que é só essa questão mesmo de treinar mais um pouquinho para deixar o mais redondinho possível. E eu achei que ficou ótimo, Alessandro. Parabéns. Obrigado, Liana. Não tem muitos comentários, acho que já está prontinho. Essas questões que todo mundo está falando são detalhes para melhorar mesmo, né? Mas já está muito bom. Tá bom, obrigado. Beleza. Alguém? Cadu, Andrés, tem algum comentário? Major, só queria parabenizar o senhor aí, achei o tema bem interessante ali, acho bem legal assim, o tema que foi proposto para o artigo, bem útil ali, né, e bem legal assim, o resultado final ali é a tese de doutorado do senhor, né? Isso mesmo, Cadu, é parte dela. Legal. Muito legal, parabéns. Né? Obrigado, cara. Inclusive, o Alessandro teve uma publicação, né, que saiu agora recentemente aí, né? Boa. Oi. Bom, é isso? Mais alguém? Então, beleza, pessoal. Então, obrigado aí. Muito bom as duas apresentações. Por favor, façam aí essas correçõezinhas. E daí, se vocês quiserem, me manda aí para dar uma olhada. Semana que vem, se quiserem marcar para a gente fazer mais um treino antes do dia, né, da apresentação, né? É só falar, a gente marca. E é isso. Semana que vem, a gente tem a apresentação pelo cronograma do Matheus, né? O trabalho de mestrado dele. É bem interessante, é na parte de imagem dinâmica orbital e também um pouco de controle, né? Que fala sobre a influência das marés terrestres e sólidas em informações em voo de satélites, tá? Interessante. E é isso, pessoal. Então, boa sexta a todos. Liana, você poderia ficar para a gente conversar um pouquinho? Uns minutos? Poderia. Depois do seminário? Tá bom, obrigado. Então, pessoal, obrigado, bom final de semana. Abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Professor, obrigado, tudo de bom. Oi. Então, não estou conseguindo ligar, né?